Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner. Eu sou o Vitor e hoje tô mais calmo, voltei pro estúdio agora para prever o que vai rolar nessa 27ª rodada da Premier League, beleza? Vambora! Galera, antes de ir pro conteúdo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Agora sim, bora pro conteúdo. Pois é, galera, já estamos na 27ª rodada da Premier League. Logo só faltam 10 jogos pra acabar, gente. 10 jogos. E, cara, eu queria falar mais um pouquinho sobre o que foi, né, o nosso último jogo ali contra o Wolves. O desastre, né, que foi o jogo contra o Wolves. Cara, me lembrou muito ali, temporada 23-24, quando a gente abriu 2-0 pra cima do West Ham. Tomamos um empate. Me lembrou também 23-24, né? Quando abrimos 2-0 pra cima do Liverpool, lá em Anfield, e tomamos um empate. Cara, é muito doloroso, né? Eu vi alguns comentários de vocês, eu concordo com a maioria, galera. A maioria. E, de novo, juro que eu vou responder todo mundo. Mas, cara, é uma frustração absurda. Mas a gente precisa estar do lado do time, galera. É agora, eu repito, eu vou repetir isso enquanto for possível esse título, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tá escaldado, eu sei que os fantasmas do passado voltam a nos assombrar, mas é nesses momentos que a gente mostra a torcida, galera. Porque, pô, de novo, com todo respeito, mostrar a torcida na hora que tá levantando o troféu é fácil, é muito fácil. É aqui que a gente tem que apoiar o time, galera, é aqui. Não abandonem, gente, não abandonem o time. Eu compreendo, gente, juro, eu entendo totalmente quem tá falando aí, desisto e tal. Cara, eu não culpo você. Mas é agora, gente, que a gente tem que mostrar que a gente tá do lado desses caras. Eu sei que eles não estão mostrando pra gente que eles estão acreditando, mas a gente precisa acreditar, cara. É o nosso papel como torcida. E vamos pra essa rodada que vai ser muito mais difícil, muito mais complicado do que foram as últimas 3 rodadas, digamos assim. É o Derby do Norte de Londres. E por isso, galera, eu vou tentar passar aqui, ó, por todos os jogos o mais rápido que eu conseguir. E dessa vez, eu não vou dar palpite de resultado, não. Só vou falar quem eu acho que ganha ou se dá empate. E vambora. Começando aqui por Aston Villa e Leeds. Galera, eu acho que dá empate, tá? Leeds vem muito bem. Aston Villa vem oscilando, apesar de terem 2 vitórias seguidas, né? Depois de muito tempo. Eu acho que dá empate, tá? Brentford e Brighton, dá Brentford. Chelsea e Burnley, dá Chelsea. West Ham e Bournemouth. Manchester City e Newcastle. Esse aqui eu vou parar um pouquinho, tá? Cara, o Newcastle vem numa fase muito boa, gente. Os últimos 3 jogos são 3 vitórias. Acabaram de vir de uma vitória excelente pelos playoffs da Champions League. Inclusive, semana que vem eu volto a fazer vídeo de Champions, de projeções aí pra quem a gente pode enfrentar e possíveis cenários, né, do que pode vir pela frente aí pro Arsenal na Champions League. Mas o Newcastle meteu 6-1 no Qarabağ lá, né? Fora de casa. E na última rodada da Premier League venceu o Tottenham fora de casa por 2-1. Era pra ter sido muito mais, tá? Inclusive, foi o jogo que culminou na demissão do Thomas Frank, né? E sim, eles vêm numa fase muito boa, vem jogando muito bem, mesmo fora de casa. Só que o Manchester City também parece que acordou, vem numa fase melhor. São 2 vitórias seguidas pros Citizens. E, cara, de qualquer forma, eu acho que vai ser um jogaço, tá? Eu acho que vai ser um jogaço, mas como torcedor do Arsenal, eu espero que seja um empate. Acho que, sinceramente, gente, eu acho que vai ser empate? Não. Eu acho que o City vai ganhar esse jogo, tá? Eu acho que eles engataram aquela pegada que normalmente eles engatam nessa época do ano, né? Aquela pegada de vitórias e vitórias e vitórias. Vamos ver. Mas eu espero um empate. Aí vamos pra Crystal Palace e Wolves. Eu espero o Wolves, tá? Eu quero que o Wolves vença esse jogo. Porque eles empataram com a gente e agora eles têm que fazer valer esse empate, tá? E conseguir pelo menos terminar essa Premier League melhores do que aquela lendária campanha do Derby County que eles terminaram com 11 pontos, né? Na Premier League. Aí Forest e Liverpool. Da Liverpool, Sunderland e Fulham. Sunderland, Tottenham e Arsenal, já falo. E Everton e Manchester United. Da Manchester United, né? E vamos lá, galera. Vamos falar do nosso jogo contra o Tottenham, que vai acontecer no dia 22 de fevereiro, no domingo, às 13h30 da tarde, horário de Brasília. Jogaço, galera. Jogaço, é o derby do Norte de Londres.
Eles estão com um técnico novo, a temporada deles é terrível na Premier League, pelo menos. Como vocês podem ver aqui do lado, a forma deles é péssima, péssima. Eles não vencem pela Premier League, galera, aqui ó, desde dia 28 de dezembro. Venceram o Crystal Palace por 1-0. Estão de técnico novo, né? O Igor Tudor assumiu aí o comando técnico do Tottenham. E, cara, eu não tinha ouvido falar desse cara, tá? Sinceramente. Eu não sei o que esperar dele, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente sabe como é que é, né? Tem aquela parada de, é técnico novo, é sangue novo no time, é ânimo novo, né, pro time. Só que é o North London Derby, gente. A gente sabe como esse jogo pode ser complicado, ainda mais lá no estádio dos caras. Falando nisso, vamos ver como é o retrospecto. Nas últimas 10 partidas são 7 vitórias pro Arsenal, 2 pro Tottenham e um empate. Então o retrospecto é favorável, mas vamos ver como é no estádio dos Spurs, galera. Bom, nas últimas 4 partidas, 3 vitórias pro Arsenal, 1 vitória do Spurs. E, cara, na Premier League, nossa última derrota foi na temporada 21-22, gente. Já faz um tempo, né? Foram gols do Son e do Kane, pra variar, né? Naquela época. Maldito jogo esse. Mas, como eu costumo dizer, retrospecto não ganha jogo. A gente precisa entrar mais ligado do que nunca, porque, gente, a gente precisa responder, gente. Eu acho que esse fim de semana, ou a gente volta pra esse campeonato, ou a gente morre de vez. Eu acho que não tem meio termo, tá? Porque empate ou derrota, pra mim, significa que a gente não quer vencer essa competição de vez, sabe? Vitória, tamo de volta, tamo vivo. Por quê? Se a gente empata esse jogo, gente, a gente fica a 3 pontos do City, porque, de novo, falando a verdade, o City vai vencer o jogo contra o Newcastle, tá? E aí a gente fica efetivamente a 3 pontos do City, só que são 3 pontos com o City com jogo a menos. Então é a vantagem fantasma que eu falei, né, há 2 rodadas. E fora isso, gente, eu costumo dizer que eu quero ganhar de qualquer jeito, 1-0 tá bom, gol de escanteio, gol contra, blá, blá, blá. Se a gente ganhar assim, eu não vou reclamar, mas eu acho que a gente precisa de uma performance. Nesse jogo em particular, eu acho que a gente precisa subir o nível de performance. E eu não tô falando de jogar bonito, galera, eu não tô falando de humilhar o Tottenham, não é isso. Eu tô falando de vontade. Vontade de ganhar o jogo. Porque no jogo contra o Wolves, cara, eu fiz o review lá da partida. Review, né, galera? Aquilo lá foi um desabafo. Que, aliás, se você não viu, dá uma olhada lá, galera. Dá uma olhada lá pra dar essa força pro canal. O vídeo tá indo muito bem. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, curtiu, comentou. Continuem, galera, dando essa força pro canal. E falando em dar uma força pro canal, galera, deixei aqui embaixo 2 links da Amazon e da Magalu para você comprar o que você quiser ou precisar e de quebra dar uma força pro canal sem custo adicional nenhum para você. E aí você pode comprar um celular, uma capinha de celular, pode comprar uma caneta, pode comprar uma TV, pode comprar um eletrodoméstico, pode comprar um aspirador de pó, uma cafeteira, uma camisa de time, um livro, enfim, o que você quiser ou precisar, comprando pelos meus links, você ajuda demais o canal sem custo adicional nenhum para você. Então corre lá, faça suas compras e dá essa força pro canal, beleza? De volta pro vídeo. Como eu ia dizendo, galera, lá foi mais um desabafo do que uma análise. Uma coisa que eu esqueci de comentar, gente, mas foi evidente, né? Todo mundo comentou sobre isso, eu acho. Foi a falta de vontade que o time demonstrou. Porque, falando de cabeça fria, a gente começou bem o jogo, né? Como eu disse lá no review, a gente começou muito forte, a gente foi pra cima, a gente fez um gol com 4 minutos de jogo. E eu achei, cara, que iam abrir os portões, sabe? Que a gente ia golear, inclusive. Mas, uma coisa que eu falei também lá no desabafo, e não desenvolvi, porque eu tava, cara, sério, eu quis tacar o meu celular pela janela, quis tacar no chão, quis quebrar tudo. Só não fiz isso porque eu tava assistindo com a minha noiva, e a presença dela me acalma. Te amo, amor. Mas voltando aqui. Cara, eu falei, né, no review /desabafo, que a gente tá jogando como o time adversário quer. O que eu quero dizer com isso? Esses times, Brentford, que a gente empatou em 1-1, e o Wolves, que a gente empatou em 2-2, a única forma deles conseguirem empatar esses jogos seria na força. Porque na técnica, gente, a gente sabe que a gente é muito superior a esses times. E por que eu digo que a gente tem jogado conforme a força deles? Tirando o Sunderland. Porque o Sunderland também, quando a gente empatou com o Sunderland lá atrás, 2-2, né? Eles também empataram, cara, na base da força, na base da vontade, na base da garra. E se impuseram fisicamente contra a gente. A gente não tende a lidar bem contra esse tipo de jogo, né? Eu falei isso também lá no review da partida contra o Brentford.
Quando foi pro jogo deles, cara, a gente perde. No caso, a gente empata. Né? E a gente começou a perder o controle do jogo quando a gente recuou e deixou o Wolves jogar. O Wolves, cara, nem jogou bem. O Wolves veio pra cima na base da força, na base da vontade, na base da garra. E a gente deixou. E aí, por que a gente se deu bem contra o Sunderland em casa, né? Que há 2 rodadas a gente venceu o Sunderland por 3-0. Foi porque a gente não tirou o pé, a gente foi pra cima, a gente fez os gols. E aí sim, a gente vendo o resultado garantido, a gente deu uma acalmada naquele jogo. Aqui a gente fez 1-0 e já recuou. Não imediatamente, a gente continuou com o controle do jogo. Eu acho que pro final do primeiro tempo que a gente começou a perder esse controle. E ali no final do primeiro tempo que eles entenderam que eles poderiam conseguir alguma coisa desse jogo. Tanto que o segundo tempo, pra mim, foi uma catástrofe total. O segundo tempo foi o pior segundo tempo do Arsenal em muito tempo, gente. Não só nessa temporada. Em muito tempo. Porque além dos gols, a gente não deu chute a gol, cara. A gente não exigiu nenhuma defesa do José Sá. É muito pouco, né? E assim, eu acabei colocando uma culpa total no Davi Raya, mas, cara, não, vai muito além do Raya, tá? Ele falhou no gol, sim. Eu vi que alguns de vocês acham que foi mais falha do Gabriel. Cara, eu discordo, respeito a opinião de vocês, mas eu discordo. O Gabriel não tinha a visão total do lance. O Raya tava atrás dele. O Raya poderia ter tomado 2 decisões. A primeira, ficado postado no gol e esperado a definição do lance, porque ele viu o Gabriel indo pra bola, cara. Na verdade, deveria ter visto. E a segunda, ele deveria ter vindo gritando com os pulmões cheios. Sai que é minha, sai que é minha. Cara, o Gabriel teria baixado e ele teria pegado a bola. Por isso que eu acho que a falha total foi do Raya, tá? Mas vai muito além do Raya, gente. Eu acho que foi falha geral do time, tá? Geral. Como eu disse, eu gostei de alguns jogadores. Por exemplo, o Rice eu achei que fez um bom jogo. O Saka fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, jogando ali na nova posição, né, de camisa 10. O Zubimendi fez um jogo ok no primeiro tempo. Depois, ele ficou esgotado, cara. E aí, eu trago Mikel Arteta, tá? Mikel Arteta. Porque eu não concordo que a culpa foi só dele. Muito pelo contrário, tá, gente? Eu acho que independente de quem ele escalar, os jogadores têm que entrar com vontade, gente. Faltou vontade para os jogadores. E eu também acho que isso é responsabilidade do Arteta, sabe? Aplicar, né, essa vontade na galera. Dar essa confiança pro time. Mas, galera, tem outra coisa que é orgulho. Como você entra no jogo contra o último colocado e não tem orgulho próprio, galera? Tava 2-0, gente. Tava 2-0. Se a gente tivesse acertado metade dos passes que a gente tentou no segundo tempo, provavelmente a gente não teria perdido, não teria empatado. Eu achei que a gente perdeu, gente. Foi tão terrível, né, que parece uma derrota. Mas se a gente tivesse acertado metade dos passes, galera, que a gente deu nessa partida, a gente não teria perdido, não teria empatado esse jogo. A gente tava muito fora dessa partida. Pô, e aí a parcela maior do Arteta eu acho que foi não ter tirado o Zubimendi e Timber quando deveria, não ter tirado o Martinelli. Gente, o Martinelli tava se arrastando em campo no final. Ele não conseguia mais correr, gente. O Timber tava muito abaixo do que ele costuma, tanto na defesa, porque ele tava perdendo umas bolas bestas assim, e não tava oferecendo nada no ataque. Tira ele, cara, bota o Ben White. O Zubi, no segundo tempo, cara, esgotado também, perdendo bola, tocando errado. Bota o Norgar. E aí, quando o Trossard saiu com aquela lesão / eu não entendi o que aconteceu com o Trossard ali, né? Ele tomou uma trombada e acabou tendo que sair. Não sei se bateu no queixo dele, ele ficou meio zonzo, sei lá. Mas quando o Trossard sai, ele bota o Calafiori. Cara, por quê? Por que Calafiori? Foi uma oportunidade, mais uma, né? Pra ele botar o Norgar, pra povoar mais ainda o meio-campo, com sangue novo, com um cara que é muito seguro, e a gente já testou isso, cara. Ele jogou todos os jogos dele muito bem, em posições diferentes. Você acha que na posição dele ele não vai jogar bem? Então, cara, todo mundo tem culpa, tá? Nessa partida. Pra mim, Madueke tava fora, Gyökeres estava fora, apesar de eu ter gostado de algumas jogadas do Gyökeres, que ele segurou bem a bola, que ele distribui bem as jogadas, mas é muito pouco. E pra não ficar só falando mal da galera, e aliás, agora que eu vi aqui que a tela tá no jogo do Tottenham, né? Não tava no plano eu falar do jogo contra o Wolves, mas eu vou botar aqui na tela um pouco, só pra gente relembrar algumas coisas. E, cara, eu também queria falar dos caras que foram bem, né? Eu já falei do Declan Rice, que eu gostei da partida. O Saka jogou bem. O Saliba, cara.
o que ele jogou contra o Arokodare, que aliás, lá na prévia dessa partida, eu errei completamente. Eu não sei se eu confundi o Arokodare com o Matheus Mané, sei lá. Eu falei que ele seria um perigo pelas pontas, né? Cara, o Arokodare é CF, é um 9 clássico, né? Apesar de ter dado muito trabalho também pelo meio, né? E às vezes correndo também pelos lados do campo. Muito chato esse cara. E é um cara muito alto. Foi dele, inclusive, o gol que a gente tomou lá no jogo em casa, né? No Emirates. Ele que fez o gol depois dos acréscimos de cabeça. E eu achei que o Saliba lidou com ele extremamente bem. Extremamente bem. Então, uma ótima partida do Saliba, uma ótima partida do Gabriel, que deu um passe excelente para também um dos melhores em campo na noite, que foi o Hincapié. Alguns de vocês falou que achou que ele falhou no primeiro gol. Cara, foi uma jogada normal, cara, não achei falha. Ele tava marcando um cara dentro da área, a bola veio para o Hugo Bueno, né? E aí ele veio fechando, eu acho que, aí eu concordo que ele poderia ter fechado mais, né, poderia ter fechado mais o ângulo de chute, né, mas eu acho que ele pensou que o Bueno ia procurar a lateral pra cruzar, mas, pô, cortou pra dentro e deu aquele chute que foi um golaço, né, foi um golaço. Mas, eu queria deixar isso registrado, tá? Partidaça do Hincapié, partidaça do Gabriel Magalhães, Declan Rice e Bukayo Saka. Bukayo Saka mais no primeiro tempo. Declan Rice, eu acho que da defesa pra frente foi o único que manteve o nível nos dois tempos, jogou bem, apesar de ter tido um lance que aí sim, ele escolheu o chute, sendo que o Martinelli e o Gyökeres seriam uma opção de passe melhor. Tá vendo como são detalhes, cara, que você não pode falhar. A gente tá no momento da temporada que a gente não pode mais falhar. Mas mesmo assim, gostei do jogo do Declan Rice. Como eu disse, não tava no plano falar da partida contra o Wolves, mas eu achei importante, pra não ficar só naquele desabafo, né, galera? Agora sim, vamos voltar aqui pro jogo contra os Spurs. E galera, olha isso, rapidinho, olha isso aqui. A gente reclama muito de lesões, né? Olha essa lista de lesionados, suspensos, enfim, do Tottenham. Temos Bentancur, Richarlison, Bergvall, o Maddison desde o começo da temporada, o Dodge, Odobert, Danso, Ben Davies, Pedro Porro, Mohamed Kudus, Kulusevski, Romero suspenso para variar e Dominic Solanke não confirma. Galera, mesmo a nossa rivalidade mortal, Spurs, eu fico sentido por vocês, galera, porque pelo amor de Deus, se a gente sofre, eu imagino vocês. Caraca! Ah, e aproveitando, né, que eu tô nesse assunto de lesões, o Mikel Arteta falou que é possível termos Odegaard e Havertz de volta pra esse jogo, tá, galera? E eu espero muito que pelo menos um dos dois esteja disponível, gente. Pelo menos um dos dois, pra gente ter mais opção. Não tô nem pedindo pra serem titulares, porque, cara, seria complicado você exigir que o Havertz faça uma excelente partida contra o Tottenham, fora de casa, voltando de lesão mais uma vez. Talvez ele faça, né? Porque o Kai Havertz é meio maluco, ele não tá nem aí pra essa parada de pressão, enfim. Mas, espero que eles estejam bem para essa partida. Falando nisso, galera, vamos para a escalação que eu quero para esse jogo, né? Mesmo falhando, continuo com o Raya no gol. E aí, aqui, galera, eu não sei se eu insistiria com o Timber, tá? Ele tava parecendo tão cansado. E ele tomou uma pancada que eu acho que deu uma abalada no jogo dele no geral, no jogo contra o Wolves. Por isso, eu entraria de Ben White. Se ele tiver 100%, cara, vamos de Ben White também pra dar um descanso pro Timber, tá? Que, vamos ser justos, mesmo não fazendo uma grande partida contra o Wolves, tem sido um dos melhores jogadores da temporada nos Gunners, tá? Não vamos esquecer disso. Aí no meio, não trocaria nada, William Saliba e Gabriel Magalhães. Pela esquerda, continuaria com o Pierro Hincapié, que tem jogado muita bola, tá? Tem ido muito bem. E na partida passada mostrou repertório, né? Fez um golaço. No meio, cara, é complicado também, porque uma parte de mim, não sei se vocês já jogaram poker, quer ir all-in, sabe? Quer ir pro tudo ou nada nessa partida. O que eu quero dizer com isso? Tudo ou nada seria botar... Deixa eu ver se eu consigo arrumar a escalação aqui. Parte de mim queria ir com essa escalação aqui, ó, com essa formação, na verdade. E aí, quem que eu deixaria postado aqui? Declan Rice, o primeiro meia, Bukayo Saka, o segundo,
Eberechi Eze, que eu achei mais uma sacanagem do Arteta não ter entrado com essa formação contra o Wolves, tá? Do que ele tava com medo naquele jogo, galera? Era o último colocado. Eu acho que se a gente tivesse ido pro tudo ou nada contra o Wolves, a gente teria ganhado. Eu acho que sim. Se bem que talvez, porque se não interessa a formação, não interessa quem que você bote em campo. Se os caras não entrarem com vontade, não adianta. Mas eu acho que as chances aumentariam muito. Mesmo não indo tão bem também na partida passada, continuaria com o Madueke. Aí, pela esquerda, iria de Leandro Trossard e no meio, Victor Gyökeres. Eu iria com isso, galera. Essa é a parte de mim que iria pro tudo ou nada. E eu gosto. Eu gosto, galera. Eu gosto. Com aquele tanto de lesão que o Tottenham tá. Gente, com licença aqui, gente. Com licença. Vamos voltar aqui pra essa tela rapidinho. Ó, a gente tem que ver por essa escalação, né? Que foi a última contra o Manchester United. Mas, vão estar sem o Romero, né? E eles estão, gente, sem nada de zagueiro pra botar no lugar. Então, provavelmente eles vão ter que improvisar aqui o Palhinha lá atrás. Por isso, gente, eu acho que o meio-campo pode ser solto sim. Quer saber, mano? Eu vou assim mesmo. Eu vou aqui, ó. É isso. Esse é o meu time. Comenta aqui embaixo qual é o seu time para enfrentar os Spurs. Se a gente entrar com esse time aqui, eu confio na vitória, gente. Mas não vou dar meu placar, tá? Não vou falar quanto que vai ser. Não tem dado certo. Eu vou tentar mudar um pouco. Se quiserem comentar quanto vocês acham que vai ser essa partida também, comenta aqui embaixo. E como de costume, galera, vamos dar aquela olhada na tabela, né? Pra relembrar como está a situação. É isso, galera. Não tem pra onde ir. Estamos a 5 pontos do Manchester City, mas no sábado à noite podemos estar somente a 2 pontos do Manchester City. E aí é loucura, galera. Aí é doideira, porque se materializar essa parada dos 2 pontos, galera, aí tá na mão dos dois. O campeonato tá na mão dos dois. Por quê? Pensem comigo. Se a gente vencer todos os nossos jogos, e temos o Manchester City pelo caminho ainda, a gente é campeão. Mas, se a gente vencer todos os jogos menos o do City, e eles vencerem todos os jogos, eles são campeões, com 1 ponto de diferença. Então, tá na mão dos dois, mas eu diria que a vantagem tá com eles. Por enquanto. Porque, né, o jogo contra eles é no Etihad, é na casa deles. E lá, galera, a nossa última vitória foi em 2015. Gols de Cazorla e Giroud. Faz tempo isso, galera. Mas foi excelente. Só de lembrar, galera, que saudade do Cazorla, né? Jogava muito. Imagina o Cazorla no meio agora no nosso time. Caraca, ia jogar demais. Jogava muita bola o Cazorlinha. Que saudade. Eu acho realmente isso, galera, que a vantagem tá com eles, né? O favoritismo. Principalmente por causa do momento, tá? Mas tudo pode mudar nesse fim de semana. Vamos ver. E é isso. A briga aqui continua muito legal, né? Pra 4º lugar e tal. Só que, cara, eu não consigo pensar em mais nada. Eu só consigo pensar no North London Derby. E é o primeiro contra o 16º colocado, galera. É mais uma motivação pra gente, tá? É mais uma motivação pro Arsenal, pra afundar de vez esse time. Mas galera, é uma motivação a mais pra gente. Afundar ainda mais o Tottenham nessa crise deles aí. Se bem que a gente também, né, tá numa crise também, né, gente? A gente tá um pouco... Eu sei que não parece, né? A gente tá vivo, né? A gente tá vivo em todas as competições. Mas, como eu disse há pouco, precisamos performar além de ganhar os 3 pontos, tá? Então vambora. Vambora pra cima do Tottenham. Não esquece de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Se der também, clica aqui nos links, faça suas compras para dar força pro canal e vambora! Não tem nada perdido, não tem nada ganho, obviamente. Estamos em primeiro ainda e espero que continuemos até pelo menos o nosso jogo no Etihad. Então, come on, you Gunners!